Oi, passageiros do canal Turistando ao Inverso. Hoje nós saímos do ônibus e, a convite de Eugênio Choma, viemos a Balneário Camboriú conhecer a Igreja Católica Conservadora da Obediência. E para começar, nós vamos conhecer as instalações da Casa de Eugênio, que foi cedida para a igreja e fica no bairro das Nações, também em Balneário Camboriú. Alex, o filho mais velho do profeta Bento, junto com o Eugênio, é um dos administradores da casa que acolhe os fiéis e da Rádio Comunitária São José, que funciona 24 horas por dia. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E em uma de nossas conversas, quando questionado sobre outras religiões, ao contrário do que muitos pensam, ele foi ético e sem preconceito. Acompanhe. Ele fundou uma religião. E ele nunca vai perder a esperança de que um dia você reconheça isso. Entendeu? Então não me dá o direito de eu chegar aqui e começar a te tolir, começar a ser preconceituoso contigo. Me condenar. Não! Porque imagina o seguinte, o padre Romulo, esse padre que estava com a gente, ele falava e eu achava aquilo maravilhoso. Ele dizia assim, gente, porque aqui todo lugar tem as pessoas radicais. Certo? Que tudo te põe no inferno. Não é bem assim. Padre, vamos dizer assim, gente, procure entender o seguinte. Quem nasce na Índia é o quê? Indiano. Qual a cultura deles, qual a religião deles? Hinduísmo. Então não vai ser católico. Não tem como. Será que Deus não sabe disso? Quem nasceu no Japão, nesse lugar que o budismo, entendeu? Foi-nos apresentado o livro que o profeta escreveu, as profecias que recebeu diretamente de Jesus. São 4.708 mensagens, uma revelação de Jesus por dia. E saindo do estúdio, a gente pôde conhecer as instalações da casa que foi cedida por Eugênio. A casa recebe fiéis o ano inteiro e de toda a parte do mundo. São vários quartos, sala de estar, tudo bem aconchegante para receber pessoas que vêm fazer esse turismo religioso. Quem vem pode ficar o tempo necessário para fazer a comunhão que quiser com Deus. A casa é toda de madeira. A arquitetura é muito bonita. Tem muitos santos, muitos locais onde os devotos podem fazer as suas orações. E, gente, é muito acolhedora. Realmente é um lugar que você se sente bem, você se sente em casa. E nas dependências do jardim, a gente encontra um lago artificial com várias espécies de peixes. É um lugar ligado à natureza. Ali também se encontra a Capela Sagrada Família. A casa também conta com um amplo refeitório, com muitas mesas e bancos para muitas pessoas. Um local ideal para confraternização dos irmãos e para a alimentação. Após conhecer as instalações no bairro das Nações, vamos até a sede da Igreja da Obediência.
canal Turistando ao Inverso está fazendo um turismo religioso. Estamos aqui na frente da Igreja Católica, Igreja da Obediência a Deus Pai, tá? É uma igreja católica que mantém a tradição conservadora dentro da Igreja Católica. E hoje a gente vai conhecer de perto a realidade da igreja e dos fiéis. E essa linda igreja fica aqui em Taquaras, em Balneário Camboriú. O senhor que comprou o terreno aqui para a construção da igreja. Padre José de Oliveira e Fernando Oliveira de Portugal. Bom, vamos entrar, pessoal. Esse aqui é o transporte que eles usam para levarem o pessoal deles até Balneário, as instalações, outras instalações, como a gente viu lá em Balneário Camboriú, no bairro das Nações. Vamos entrar na igreja. Vou tirar o chapéu por respeito, né? Vou tirar o chapéu por respeito, porque a gente sempre tem que ter respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Todos são bem-vindos a congregar na Igreja da Obediência, desde que respeitem a doutrina que é seguida pelos fiéis. Mulheres devem estar com vestido ou saia abaixo do joelho e não estar com roupas decotadas, e que cubram as tatuagens se necessário. As mulheres também precisam usar o véu sobre a cabeça. Homens também precisam seguir a doutrina, usando calças e camisetas sem estampas indecentes e cobrindo as tatuagens se necessário. A igreja aceita qualquer pessoa que venha respeitar a doutrina e que não venha denegrir a imagem da igreja e que respeitem a Deus em primeiro lugar. Assim como quando convidados para um casamento, não vamos com roupas inapropriadas e comportamentos inapropriados. Devemos assim respeitar a casa de Deus. Eugênio explica mais um dos motivos da igreja não ser aceita pelo Vaticano, mesmo com a recomendação do Papa João Paulo II. Acompanhe. Então, a diferença da igreja moderna, que antigamente o padre que reza a missa aqui, ele celebra a Santa Missa aqui, de costa para o povo e de frente para Jesus. Jesus está aqui nesse sacrário, aqui no altar. E hoje, a moderna, o que eles fizeram? Deram as costas para Jesus e frente para o povo. Então, quer dizer que Jesus não é mais o centro de tudo. E a maioria das igrejas hoje, o sacrário, que está aqui, não está mais no centro, está lá no canto. Esse é o maior erro. Essa é que o profeta sempre falava, Jesus, que ele bateu o santo sobre o respeito na casa de joelho aqui, e o padre vem dando a Santa Hóstia e a coroinha com a patena, assim como era sempre, a igreja sempre foi. Hoje modernizaram tanto, como estão fazendo como Jesus fosse um homem comum, e aqui tem o máximo de respeito para Jesus. Isso porque que o mundo está assim hoje, porque hoje não se dá mais respeito para Jesus. Jesus é o centro, Jesus tem que ter o máximo de respeito. Essa imagem de Nossa Senhora, um dia Nossa Senhora explicou para o profeta assim, ela dizia, por que ela está com as mãos assim? Ó? Ela diz assim, filhas, olhes as minhas vestes. Entendeu? Na Bíblia está escrito, mulher não se vestirá de homem, nem homem se vestirá de mulher. Aí, Deuteronômio 22:5. E lá no final do Apocalipse está escrito, feliz daquele que vigia e guarda suas vestes, que não ande nu, sustentando sua vergonha. E as mulheres têm que imitar a Virgem Maria. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Essa imagem foi esculpida também no 13 Tilhas, o membro que fez o sacrário. Mas o principal de tudo, sabe, a avó dele... Tivemos o prazer de conhecer mais 3 filhos do profeta Bento. Eles recebem os fiéis na casa deles e cuidam com muito carinho. Acompanhe o que uma fiel tem a dizer. Estamos aqui com uma das fiéis, Edileuda. Ela veio de Manaus, tá? Então ela fez esse turismo religioso. Aqui foi a casa do Bento. Mas Edileuda, onde você está instalada? Aqui em Balneário Camboriú. Aqui atrás da igreja, né, tem uma construção, né,
é o único local assim, para acolher alguns peregrinos, porque não dá todo, né? Todos lá, né? Não dá todo lá, tem poucos quartos. E mais é na casa do Eugênio, Isso. em Balneário, né? O maior local é lá. Né? Então, para quem vem fazer o turismo religioso do Brasil, tem onde ficar, pode vir. Sim, na casa do Eugênio, é próximo daqui, não é tão longe. Aqui né? em Balneário, no bairro Nações. Né? Isso, Bairro das Nações, Então Rua pode Azulão. vir, está sendo bem tratada. Como Muito, é que tá sendo? essa eu já parei de contar. Eu contei até umas 40 vezes. Eu conheci 2 de maio de 98, mas eu só consegui vir em 2000, na terceira conferência. Ele mandou o convite, né, na primeira conferência, em março de 99, mas não deu para ele vir. Aí recebi o convite da segunda, né, que foi Festa de Cristo Rei de 99, mas também não deu para eu vir. Aí eu falei, eu vou me organizar, com certeza vai ter mais, eu vou me preparar, né, porque Manaus, você sabe, é ilhado, não tem estradas, isso. né? Eu saio de avião ou de navio, né, de barco para outra cidade. Eu me preparei e teve em março de 2000, teve a terceira. Aí eu consegui vir. E toda vez que a senhora vem para cá, a senhora se sente cada dia mais renovada, é isso? Sim, sim, porque a gente assim aprendeu com as mensagens que a gente não ouve mais. Né, nossos padres falar. Né, o povo está assim, sedento da palavra de Deus. Né? E você ouvir uma pessoa tão simples, tão humilde, uma família. Né? A exemplo da família de Noé, a exemplo da família de Abraão. Né? Uma pessoa que a primeira vez que eu vi, assim, eu me emocionei, ele falando lá na Nação Tour, um local onde eles alugavam, né, para essas conferências. Então tinha que ser um lugar amplo, um lugar grande, né, para receber de todo o Brasil. Então você... E a senhora teve o privilégio de conhecer o profeta? Sim, desde o 2000, pessoalmente, uma pessoa linda, assim, muito simples, muito humilde, muito verdadeira. Você percebe, sabe, a verdade nas palavras, no gesto, uma pessoa que não procura enganar ninguém, não procurava, né, enganar ninguém. Tá, e aqui hoje está acontecendo a vigília. Isso, em preparação, né? Todo ano é feito, sabe? Então tem um grupo que está orando ou rezando nesse momento. É 24 horas. E depois vem a sua parte. Ou... A gente uma horinha só para cada peregrino, né? Para cada fiel. Né? Mas, na verdade, a senhora está peregrinando, é isso? Isso. Essa é a palavra. Para nós, assim, a gente não tem vontade de ir mais de Roma, de outros locais, de Terra Santa. Para nós, a Terra Santa verdadeira é Taquaras. Aqui vocês se sentem assim verdadeiramente que vocês estão ouvindo a verdade. A verdade, né? A voz de Deus. A voz de Deus. Bacana. É maravilhoso, assim, é como diz o Evangelho, quando você descobre um tesouro, você vende tudo para adquirir, sabe? Então, para mim, assim, não tem melhor lugar no mundo. Que coisa boa. É uma coisa muito boa mesmo, muito real, muito verdadeira. Bom, muito obrigada, tá? Obrigada por nos receber. Foi um prazer. Foi um prazer conhecer. Muito obrigado. E que Deus abençoe a senhora e que ilumine cada dia mais o dia da senhora. Amém. A gente espera isso, né? Amém. Quem perseverar até o fim será salvo. Essa pombinha branca que vive aqui representa o Espírito Santo e é um dos sinais do amor de Deus para com o profeta Bento. A capela também é usada para vigília. Nesta arca estão os manuscritos feitos pelo profeta Bento, inspirados por Jesus. O rosto de Jesus aparece na construção da igreja na forma de santo sudário. Aqui ainda estão guardados os pertences do profeta Bento, com todo o carinho e cuidados pela família durante todos esses anos. Fomos convidados a cear com os filhos de Bento, a matriarca da família, que é a esposa de Bento, e os seus netos e familiares. Foi um momento muito incrível.
estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Para nós do canal, foi uma experiência incrível e agradecemos muito por ter sido convidados a conhecer a família e a conhecer mais sobre a Igreja Católica Conservadora. Aqui, de joelhos, escreveu esse livro dessa grossura aqui, ó. Um homem do 3º ano primário escreveu um livro dessa grossura aqui, ó. É obra do Espírito Santo. Como Deus fala na Bíblia que eu vou demonstrar, lá em Atos dos Apóstolos, que Moisés fala, um profeta semelhante a mim, que vai enviar, que tinha que vir um profeta para alertar o povo. E para finalizar com chave de ouro, Deus falou conosco durante essa visita. Se você quer acompanhar a programação da rádio, fica aí e veja o recadinho que a Palavra Viva de Deus tem para você. Todos os sábados às 14 horas, o programa Palavra Viva de Deus, com louvores ao vivo, leitura das mensagens e comentários do livro A Palavra Viva de Deus, como as mensagens de Jesus ao profeta Pedro II, com a família Conceição. Você pode assistir pelo site www.apalavravivadedeus.com.br. É todos os sábados a partir das 14 horas. Você e a sua família são os nossos convidados especiais. Conversões, testemunhos, depoimentos. Você tem encontro marcado todas as terças às 7 da noite, o nosso podcast. Podcast Os Avisos de Deus, com bate-papos, conversões, depoimentos que pode ajudar você na sua conversão a Deus. Não perca! É toda terça às 7 da noite, o nosso podcast. Para assistir o nosso podcast, acesse o site www.ceifadores.com.br. Um alerta para o fim dos tempos. Todos os domingos a partir das 7 da noite, onde apresentamos vários assuntos sobre apostasia na igreja. Falamos das profecias e mensagens de Nossa Senhora e Jesus ao profeta Pedro II e outros assuntos que são importantíssimos para você. Não perca, todos os domingos às 7 da noite, o programa Um Alerta para o Fim dos Tempos. Para assistir o programa Um Alerta para o Fim dos Tempos, acesse o site www.ceifadores.com.br. Você e a sua família são os nossos convidados especiais. Mas ontem, quando eu comecei a cantar, eu quero tentar explicar, porque é difícil explicar um sentimento da gente. Eu não vi nada, eu só sentia. Eu sentia, mas é a mesma coisa que eu estivesse vendo. Muita gente chorando. Naquela hora que Jesus estava sofrendo. E ele, quando eu desenrolava o pano e eu vi o olho dele, eu nunca vi ele tão triste. Todas as vezes que eu já cantei essa música, e ontem não é que eu tenha visto ele assim, com esses olhos que eu tenho, mas é um sentimento. É como se eu estivesse vendo ele. Ele estava muito triste mesmo, uma tristeza que eu nunca tinha visto ele assim, nunca tinha sentido ele assim. E nesse sentimento que eu estava vendo assim, eu via ele desse jeito assim, muito sofrido, e eu não escutei, mas eu sentia como se ele falasse assim: malvados, tanto que eu fiz por vocês e agora vocês proíbem meus filhos de vir até mim. E ele estava muito triste porque tinha muita gente chorando, porque não podia participar da Semana Santa. E ele estava muito sentido por isso, porque é um dia muito santo. Muitas pessoas não valorizam esse dia. O pai sempre falou para nós, ele aprendeu da avó, que esse dia é muito santo, muito, muito santo. Não é uma memória assim, uma lembrança. Não, tudo que ele passou na Sexta-feira Santa, naquele dia no Calvário, ele passou ontem de novo. Como a gente aprendeu na Santa Missa, ele renova a paixão, ele morre no altar todos os dias.
E na Sexta-feira Santa, na Quinta-feira Santa, acontece tudo de novo. Então esse dia a gente deve ter muito respeito por esse dia e tentar consolar o máximo possível, porque ele sofre pelo desprezo das pessoas. Muitos não valorizam esse dia. Eu mesmo estava seca, eu não tinha vontade de chorar. A gente resolve a sacra, participou da cerimônia, tudo, e eu não tinha... A gente tem até, assim, às vezes raiva da gente, porque a gente ouvindo todo aquele sofrimento que ele passou e não sai uma lágrima da gente. Para ver como a gente está assim, eu não entendo, às vezes é seco, né? E Deus sofrendo aquilo tudo ali por nós. Então foi isso que eu senti. É como se eu estivesse vendo, mas eu tinha que acabar. Também muita gente não entende assim, por que não parou de cantar então, né? Mas não é uma música, simplesmente uma música, é uma oração. E tem que ser feito 3 vezes, porque 3 vezes, é uma oração, é muito importante. E diz que é o canto de Verônica, mas aquelas palavras ali que está em latim, é o próprio Deus que está falando. Ó vós, homens, que passais pelo caminho, olhai e vede se há dor igual à minha. É Deus que está falando.